Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é de número 42. A gente vai realizar a correção do PET 5 da semana 4. E essa aula foi produzida para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020. Então a primeira pergunta da quarta semana é a seguinte: explique com suas palavras o processo de incarbonização. Então nesse processo, para exemplificar aí, a gente peguei o carvão mineral, que ele é formado, uma rocha formada aí através desse processo de incarbonização, que ele consiste basicamente, ocorre quando restos de vegetais são acumulados por milhões de anos aí. Esses vegetais acumulados são submetidos à pressão e temperatura na crosta terrestre, formando então, por exemplo, o carvão mineral. A segunda pergunta: por que o petróleo e o carvão mineral são denominados combustíveis fósseis? Então, como eu falei, o carvão mineral é oriundo desse processo de incarbonização. Então, você tem restos vegetais acumulados ao longo de milhões de anos ali sob temperatura e pressão na crosta terrestre, forma, por exemplo, o carvão mineral, ou então quando você tem matéria orgânica, restos animais, vegetais, depositada aí no fundo dos oceanos, ao longo de milhões de anos, sob a temperatura e pressão, forma, por exemplo, o petróleo. Então, através desse processo de incarbonização, você tem a formação de combustíveis fósseis. E como o petróleo é formado, eu acabei de responder, Então, aqui na pergunta 3, leia atentamente a letra da música a seguir. É a Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes. Então, vou deixar a letra aí para vocês lerem. E aí a primeira pergunta, a letra A. Com base na letra da música e nos seus estudos da semana, responda: a energia nuclear pode ser considerada uma fonte de energia limpa? Justifique sua resposta. Então, assim, no primeiro momento, ela não emite gases de efeito estufa. Então, por esse ponto, se analisar só a questão de não emitir os gases de efeito estufa, pode ser considerada limpa, mas o problema é quando acontece o mau armazenamento, ou então os acidentes nucleares, que aí vaza essa radiação, e aí pode sim causar grandes estragos. Então, desse ponto de vista, a gente não pode considerar como energia limpa, que ela tem um potencial grande para prejudicar o meio ambiente. Letra B. Cite duas vantagens e duas desvantagens dessa energia nuclear. Então, duas vantagens, uma eu falei lá na nossa aula, como por exemplo 1 kg de urânio, você produz energia equivalente à queima de 30 toneladas de madeira. Então, o potencial energético dessa energia nuclear é muito grande. E uma outra vantagem aí, de um primeiro momento, ela não emite, ela pode ser considerada energia limpa porque não emite gases de efeito estufa. Então, é um ponto positivo. Não emitir gases de efeito estufa não vai contribuir para o agravamento desse efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. Duas desvantagens: a questão de ser uma fonte de energia cara e que tem um grande potencial aí para acontecer desastres, como a gente já viu lá em Chernobyl, viu lá as próprias Césio 137 em Goiânia, aqui no Brasil, e até mesmo as bombas atômicas lá da Segunda Guerra Mundial. Então, a letra C é o seguinte: elabore um texto em seu caderno argumentando a seguinte questão: a energia nuclear é uma fonte de energia que deve ser investida pelo governo brasileiro? Então, para vocês elaborarem esse texto aí, tenham em mente essa questão do potencial que a energia elétrica tem como fonte de energia, mas tenham em mente também a questão dessa radiação que ela produz e os modos como isso deve ser bem armazenado
E caso aconteça algum acidente nuclear aí, essa radiação vaze, né, saia ali da usina, tenho em mente o potencial de estrago, né, de devastação que esse tipo de energia pode trazer, tanto para os seres humanos quanto para a natureza.